professor do Instituto Monte Aurélio, professor Hélio nas disciplinas de matemática, economia e estatística, né? Estamos aí com a economia e mercado voltado para o curso de vocês de transações imobiliárias. A definição clássica de economia, esse resumo vai se tratar da ciência que trata da produção, distribuição e consumo das riquezas geradas dentro de um país em um dado período de tempo. Como isso é possível? Com os recursos disponíveis naquela economia, desse dado país. Nas economias desenvolvidas, eles, com os recursos de ciência e tecnologia investidos pelo país, eles têm grande capacidade de absorção desse produto e direcioná-lo da melhor forma, buscando o bem social de toda a sociedade. No Brasil, como é uma economia subdesenvolvida, os recursos são mais escassos. Não há um grande investimento em ciência e tecnologia por parte do governo, o que torna uma economia atrasada e arcaica e bastante subdesenvolvida. Como o Brasil poderia mudar isso? A década de 40 mostrou que o projeto da economista Maria da Conceição Tavares tratava da substituição de importações, ou seja, produzir aqui o que antes era importado. Ou seja, se você está importando veículos, você iria partir para uma produção genuinamente nacional e não depender do setor externo, nem de marcas e patentes, e nem royalties internacionais. Se você tem produção hoje de computadores e celulares importados, com esse processo lá da década de 40, você hoje teria uma fabricação própria de acordo com o investimento em ciência e tecnologia. Isso não ocorre, porque o governo não fez investimentos da década de 40 até hoje. Então, para o Brasil partir para uma economia desenvolvida, isso levaria mais ou menos 50 anos. Teria que descapitalizar o Brasil, fazer todo um processo de investimento nas universidades federais e daí você extrair ciência e tecnologia e ter uma produção de ponta hoje na economia brasileira. Se amanhã, hoje nós temos a economia comandada por multinacionais, se amanhã a economia sentir que houve fuga de capitais, Ford, Fiat, Chevrolet, Volkswagen, ou seja, saíram do nosso mercado, qual seria o nosso mercado para responder por essa indústria automobilística? Nenhum, porque não tem investimentos nacionais, genuinamente nacionais. Mesmo assim, os investimentos em eletrônicos também não tem e torna assim o país deficitário em ciência e tecnologia, o que torna uma economia cada vez mais subdesenvolvida, né? Não há investimentos por parte do governo em ciência e tecnologia. Seria um resumo da definição de economia voltada para a economia brasileira hoje. Moeda. O processo de criação de meios de pagamento pelos bancos comerciais ocorre pela multiplicação dos depósitos por ele recebido. Ou seja, a moeda é um componente M, significando meio de pagamento. O M1 é composto por depósitos à vista nos bancos comerciais, mas o papel moeda em poder do público. Ou seja, todo aquele volume encaixado pelos bancos reflete o M1. O M2 reflete a soma do M1 mais os depósitos a prazo com os títulos públicos pagos por nós, pelo governo. O M3, soma do M1 com o M2 mais os depósitos em poupança. E o M4 seria a soma do M1, M2, M3, M4 mais os depósitos especulativos. O que são isso? Os títulos privados, ou seja, investimento em bolsa de valores, mercado especulativo, né? Overnight, que antigamente tinha, que hoje você pode fazer essas aplicações até pela internet nos bancos, mercado especulativo. Na década de 80, a nossa inflação estava exageradamente voltada a 120 mais ou menos por mês, mais de 100%, mais de 80% quando caía um pouco. Ou seja, todo o povo brasileiro estava incentivado a especular no mercado e não produzir bens e serviços. Ou seja, até empregadas domésticas pegavam seu salário, jogavam, faziam aplicações do banco em overnight e poupança, porque lá no final ele ia saber que tinha mais de 100% garantido. Mesmo assim, a classe assalariada também estava desviando para esse foco, o que tornou o mercado todo especulativo e uma fuga de capitais para o mercado especulativo. Ou seja, o mercado produtivo brasileiro estava caindo. Isso devido ao nosso presidente da época, muito irresponsável, José Sarney, que provocou essa alta da inflação, tirou todo mundo do mercado de trabalho e jogou no mercado especulativo. Todo mundo deixava de trabalhar e ia especular nos bancos. Ou seja, a pessoa que trabalhava ganhava um salário mínimo, no final do mês ia estar com, ou se hoje é 1.000, ia estar com 1.200. Então a pessoa estava deixando de trabalhar e indo para o mercado especulativo. E isso acabou com a economia brasileira. Veio o plano Collor e confiscou todo o M4, o mercado especulativo. Ou seja, todo esse mercado foi confiscado
os bancos foram fechados na quinta-feira e na segunda-feira todos amanheceram com o mesmo percentual de valor, ou seja, assim, na época em torno de 50 mil cruzeiros. Ou seja, aqueles grandes empresários milionários brasileiros, Silvio Santos, Jô Soares, presidente da Rede Globo, elas estavam todos com 50 mil cruzeiros, estava nivelado com o outro trabalhador que também tinha o mesmo valor no banco. Então foi um processo de nivelamento de renda que o Collor fez, obrigatoriamente teve que fazer, porque tirou-se o M4, os papéis de mercado especulativo, e jogou todo mundo para ir trabalhar. Ou seja, você ia ter o dinheiro de acordo com os bens e serviços produzidos na sua empresa, ou na sua microempresa, ou na sua banca de feira, onde fosse. Então você teria que voltar para o mercado de trabalho, trabalhar para ter o seu poder aquisitivo, o seu salário normal, e não no mercado especulativo. Certo? Podemos passar. Agora resumido. O real vezes a taxa de câmbio. O plano real ele surgiu para corrigir a distorção inflacionária. Se a inflação estava pulando lá de 20 para 30 para 40 ao mês, então houve uma indexação via URV, era uma unidade referencial de valor. Então você comprava um bem por 20 reais, 20 cruzeiros na época, você tinha lá o URV de 1,20, você multiplicava ali 24, o valor daquele bem era 24. E você ia fazendo isso com todos os produtos, até que chegou no produto X, que você multiplicava pelo valor do dia da URV, e aí esse valor, paralelo com a inflação e com o reajuste de salário, estabeleceu-se o plano real e daí nenhum preço pode subir mais. Ou seja, houve uma inércia, né, diante do cruzeiro para você estabelecer uma outra moeda. Então essa moeda se estabilizou e você estabeleceu o real. Então o real chegou com força, chegou com R$1 contra 88 centavos de dólar. Ou seja, você está incentivado totalmente a importar. Por quê? Porque você comprava dos Estados Unidos, por exemplo, em dólar. Ele ia te pagar a 88 centavos. Você estava com um real mais forte, moeda bem mais forte. Então o Banco Central encaixava esse valor lá e te transferia os reais. Porque interessa para você é real, não é o dólar. Você vai comprar na padaria com real, não é com dólar. Então esses dólares, moeda internacional encaixada no Banco Central, certo? O que você fazia? Trocava essa moeda por reais e você vinha para o mercado. Porém, surgiu um grande número de pequenas, micro, médias e até grandes empresas no ramo do setor de produtos a 1,99. Por quê? Buscava tudo via importação, quebrava esse valor em 1,99, tinha uma taxa de lucro de mais de 100% e pagava lá para o setor externo 88 centavos de moeda internacional. Então você estava incentivado a importar. Daí essas lojas de 1,99 que tomaram conta do país. Né? Você estava incentivado a importar. Hoje é sentido inverso. Lembrando que a importação descapitaliza o país, porque vai jogar dólar para fora, né? Você está importando muito, tem que sair esse valor lá para o exterior, o setor externo, você tem que mandar essa moeda para fora. Então há uma queda nas divisas. Em sentido contrário, você está com mais de R$5 na taxa de câmbio para comprar um dólar. Então você está com R$1 contra 5 de dólar, o dólar valendo R$5. Você está incentivado totalmente a exportar. Por quê? Você exportando vai chamar a moeda internacional, vai ter um aumento de divisas, o Banco Central vai trocar essa moeda num valor de $5 para você em reais. Você vai lá, pega e vai fazer investimentos dentro do seu país, pegando um montante de moeda externa que você exportou e pegou ela mais alta. Então você está incentivado hoje a linha de exportação, aumento de divisas das reservas internacionais do Banco Central. Vou passar. A estrutura do Sistema Financeiro Nacional ela tem um subsistema normativo composto pelo Conselho Monetário Nacional, o Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários. Um subsistema de intermediação, Banco do Brasil, BNDES, bancos comerciais, públicos e privados, caixas econômicas, sociedade de crédito imobiliário, sociedade de poupança e empréstimo e as bolsas de valores. Né? O Banco Central é o banco dos bancos, ele que comanda toda a nossa sanidade do Sistema Financeiro Nacional. Você tem subsistema de intermediação, Banco do Brasil, BNDES, devem dar fomentos a pequenos investidores, pequenas e microempresas, para você praticar o desenvolvimento. Bancos estaduais têm que cuidar dos estados, né? Sanidade financeira dos estados. Né? E as bolsas de valores é um mercado especulativo que você pode ganhar ou perder. Você investe lá em títulos, você pode ganhar hoje, mas pode perder tudo mais se você continuar. Né? E isso dá o quê? O formato do nosso sistema financeiro nacional. Conselho Monetário Nacional como presidente, Banco Central, Banco dos Bancos, Comissão de Valores Imobiliários que cuida dessa especulação, e depois vem o sistema de intermediação com o Banco do Brasil, BNDES, bancos comerciais e bancos estaduais.
E a sociedade de proposto empréstimo é a sociedade de crédito imobiliário, que é o caso de vocês, com permissão do Banco Central, as transações imobiliárias. A inflação é um aumento contínuo dos preços em geral, do qual resulta perda do poder aquisitivo da moeda, podendo ocorrer uma inflação de demanda, de custo e aquela inicial. Ou seja, a inflação é um aumento sucessivo e geral do nível de preço. Quando ela tem de demanda, uma grande corrida para o produto faz com que eleve esses preços. É daí a inflação de demanda. Hoje nós tivemos um exemplo há pouco da corrida atrás do álcool gel. Gerou-se uma demanda alastrada em torno dele. O que acontece? O preço dele saiu de uma linha de equilíbrio 9,99, foi para um valor de 20, 30 reais. Né? Ou seja, não houve inflação porque era um produto sitiado. Mas se ocorresse em todo o nível geral de preço, você vai ter uma inflação de demanda. Inflação de custo é aquela que o empresário, pela carga tributária alta, ele vai sofrer uma posição de elevar os seus custos. Com isso, ele vai repassar para o consumidor final, o produto final. Inflação inicial, mais ou menos nós estamos vivendo. Ela hoje está numa inércia inflacionária entre 0% e 1%, não está elevando através disso, então está numa média inflacionária, segue uma média rastejante, daí a inflação inicial. Demanda e oferta de mercado. A oferta, quantidade de bens e serviços que um vendedor está disposto a oferecer a cada preço em determinado período de tempo. Uma curva de oferta para um ofertante, para um vendedor, se o preço vai aumentando gradativamente, a tendência dele é que se venda cada vez mais para ele aumentar gradativamente sua taxa de lucro em larga escala. A tendência da demanda para o consumidor é a tendência de que a um preço mais baixo eu vou comprar uma maior quantidade. Então, a cada preço baixo eu compro uma maior quantidade. A um preço mais alto eu vou comprar menos. A um preço mais alto ainda eu vou comprar menos ainda. Então, nem é o que o ofertante quer, ele não vai conseguir isso. Vender em escala crescente, um sucessivo aumento de preço, nem o demandante vai comprar uma escala sucessiva a uma queda geral de preço. Daí, uma posição de equilíbrio para os dois. Uma posição de equilíbrio vai significar o quê? O preço que o demandante e o ofertante deseja dentro do mercado. No caso de vocês, transações imobiliárias, se vocês estão com uma região em que há uma grande demanda para a compra daqueles imóveis, pela pesquisa de mercado, vocês vão saber qual o preço de equilíbrio que vocês vão estabelecer lá dentro. Você não vai querer jogar um preço alto e vender para todo mundo. Não, isso não vai acontecer. Vai ter muita demanda querendo um preço mais baixo. Então, daí a pesquisa de mercado para vocês saberem qual o preço de equilíbrio que vocês podem ofertar dentro dessa região. Então, daí é importantíssimo para vocês a pesquisa de mercado. A pesquisa de mercado vai ditar o ritmo de crescimento das suas vendas. Ok? A elasticidade, preço da procura, reflete a sensibilidade da quantidade procurada por dado produto a uma alteração de preço desse produto. Uma demanda elástica significa que o coeficiente, você dividir a quantidade que você vendeu pelo preço, ela seja maior que 1, você tem uma demanda elástica. Se esse valor for menor que 1, demanda inelástica. Se for igual a 1, demanda unitária, como está na apostila de vocês. A globalização traz interesse do país diante da fonte de seus recursos. Busca aquisição e utilização tecnológica, além da diversificação do mercado, ampliando a pauta de exportações e desenvolvimento social, interesse das empresas diante da sua capacidade de produção, tributos compensatórios, buscando nome internacional e ampliação tecnológica. A globalização hoje dita o ritmo do crescimento econômico em vários países. O intercâmbio cultural, tecnológico hoje significa tudo para uma economia. Ou seja, você transacionar com o resto do mundo significa você buscar desenvolvimento nacional diante da globalização. Ou seja, produtos escassos em um país que você exporta, lá você pode ter produtos escassos aqui que você queira adquirir. Então você faz uma troca internacional, você está participando desse intercâmbio internacional. A criação dos blocos econômicos, aí vem Mercosul, União Europeia, NAFTA, entre outros. A criação dos blocos econômicos é buscar viabilizar um comércio comum entre os países. Exemplo, o Mercosul. Você transacionar produtos com a Argentina, Paraguai, Uruguai, ou seja, aqueles que estão faltando lá, você transferir alguma coisa que eles têm lá para você, certo? Mas certo de que a América Latina é subdesenvolvida. A América do Sul nem se fala. A inflação disparando em cada país, produtos caindo a cada período. Ou seja,
é necessário, aquilo que nós fizemos no início da aula, investimentos em ciência e tecnologia de ponta para todos esses países. Aí eles vão ter uma transferência tecnológica de ponta entre eles, e aí sim buscar o crescimento econômico, via globalização e unificação desses blocos. O produto interno bruto é a riqueza produzida dentro do domínio geográfico dos países, não importando se os produtores são nacionais ou estrangeiros. Tudo que é produzido no setor primário, secundário e terciário vão ser atado ao PIB, produzidos aqui dentro. Tudo que é produzido aqui dentro reflete o PIB. O PNB, Produto Nacional Bruto, mede a riqueza nacional produzida dentro e fora do domínio geográfico dos países. Tem empresa lá fora, a Petrobras manda recursos para cá, manda movimentos de capitais para cá, está participando do PNB. Todas as empresas que estão fora têm que voltar os seus lucros para cá. E aí você tem um crescimento do Produto Nacional Bruto, via essas transferências caídas aqui dentro do Produto Nacional. Aí você tem um aumento do Produto Nacional Bruto. Bom, quanto ao questionário dos senhores, né? Quanto à globalização, é correto afirmar. Você tem aí na questão A, trata-se do mercado comum e transações correntes com a mesma moeda. Não, porque aí você vai transacionar todas as moedas internacionais. Considera-se a transação entre produtos não alterando o resultado do PIB. Também não dá. A C, considera-se a produção e a distribuição de valores dentro de redes em escala mundial com acirramento da concorrência entre grandes grupos internacionais. Essa passa a ser a resposta correta. E a D não pode considerar, né, como a produção em larga escala entre nações não alterando, altera sim o produto nacional. Então, questão 1, C. Questão 2, denomina-se como depósito compulsório ou recolhimento compulsório, percentual dos depósitos recebidos pelos bancos e o Banco Central exige que os mesmos depositem junto a eles. Essa é a questão correta, certo? E as outras desconsiderar. 3. O Conselho Monetário Nacional, o Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários formam. A questão 3, você vai anotar a questão C, o subsistema normativo do Sistema Financeiro Nacional. Questão 4. A definição clássica de economia, modernamente falando, trata-se de ciência que estuda uma parte do processo de produção do país, não. Ciência que estuda a atividade produtiva, focalizando estritamente os problemas referentes ao uso e à distribuição mais eficiente de recursos, né? O uso e a distribuição mais eficiente de recursos escassos, bem como variação e combinações na alocação dos fatores de produção na distribuição de renda, oferta, procura e preço das mercadorias. Isso aí está completo, né? Questão 4b. Questão 5. Podemos definir inflação como aumento inicial de preço, nem sempre. Aumento substancial, sazonal, não. Demanda e oferta em equilíbrio, não. É o aumento contínuo dos preços, em geral, do qual resulta a perda do poder aquisitivo da moeda. Então, questão 5D. Questão 6. Se existe um relativo equilíbrio entre oferta e demanda de mercados, então podemos dizer que os preços estão em relativo equilíbrio, os preços estão em relativo processo de formação, os preços estão em relativo equilíbrio. C na 6. Os preços estão em relativo equilíbrio. 7. Quando podemos dizer que uma curva de demanda pode ser afetada? Uma variação no preço alterando a quantidade demandada, uma variação no preço só altera a quantidade ofertada, uma variação no preço de equilíbrio ajusta a quantidade demandada, uma variação no preço não altera a demanda e a oferta de mercado. A questão 7, vocês podem marcar a letra A, uma variação no preço alterando a quantidade demandada. Questão 8. A elasticidade de preço da procura reflete uma sensibilidade da quantidade ofertada? Não. Uma sensibilidade da quantidade que os produtores ofertam? Não. Uma sensibilidade consumida de um bem a um dado valor, né? Então a questão 8 vocês podem marcar a D. Uma sensibilidade da quantidade procurada por dado produto a uma alteração do preço desse produto. 9. Os setores mais afetados da economia durante esse período de pandemia pelo coronavírus estão sendo o setor primário pelo consumo diário da produção geral da economia, não, porque os mercados estão abertos, os supermercados estão abertos. E o setor agrícola fornece diariamente a produção para esse mercado. O setor secundário e suas indústrias de transformação, não. Mas sim, o setor secundário e o terciário na produção de serviços. Esse está sendo altamente afetado. E a letra D desconsidera. Então a resposta da 9C. Questão 10. Não podemos entender quando tem produto nacional bruto, vocês viram agora, riqueza produzida dentro e fora
do país aquele seria não contabilizada, né? Mas não é. É a riqueza nacional de bens, não. É a riqueza nacional gerada em moeda nacional estrangeira, não. Mede a riqueza nacional produzida dentro e fora do domínio geográfico dos países. Então essa seria a resposta correta. Quanto ao custo de vocês, transações imobiliárias, é necessário que vocês sempre se atenham a uma pesquisa de mercado mais acirrada, onde vocês vão atuar exatamente para vocês fazer um estudo de demanda, oferta de mercado e preço em equilíbrio. Então esses três itens eu acho essencial para que vocês desenvolvam o custo de vocês da melhor forma, colocando em prática. Não, pesquisa de mercado e estatística. Fazer uma estatística do que vocês querem. Preço, consumidores, né? Sazonalidade, ou seja, em que período pode ocorrer o melhor processo de venda, né? Nível dos salários. Então isso adiante. Essa pesquisa de mercado torna essencial para que vocês façam um bom trabalho, pesquisando a demanda, oferta e o preço de equilíbrio que vocês vão querer jogar para o mercado. Tá? Eu agradeço a todos, a direção do Monte Oreb, espero que vocês tenham gostado da aula.